Tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Fernando Stuck e estamos aqui hoje com mais um vídeo da revisão da UEL 2020 e hoje é o assunto citologia, vou falar um pouquinho de intérfase, mitose, cromatinas e cromossomos, um assunto que chove em qualquer vestibular, seja ele qualquer que for aí, ó, tá caindo, né? Não só na UEL, na FUVEST, na Unicamp, em Marte, em todos os lugares cai citologia, um assunto que sempre é muito cobrado. O único favor que eu peço para vocês é deixar o teu like, compartilhar, espalhar esse vídeo para geral. Eu sei que você não quer espalhar porque você não quer que o outro passe no seu lugar, mas pô, me ajuda aí, espalha nos grupos do WhatsApp, no Twitter, no Instagram, em tudo que é lugar. Valeu? Muito obrigado pela tua presença, coloque nos comentários o que vocês estão achando e vamos que vamos. Leia o texto a seguir. Se você tiver dúvida também põe no comentário que eu te ajudo. Quando se fala em divisão celular, não vale as regras matemáticas. Para uma célula dividir significa duplicar. A célula se divide ao meio, mas antes de duplicar o programa genético localizado em seus cromossomos. Isso permite que cada uma das células filhas reconstitua tudo o que foi dividido no processo. Antes da gente Antes da gente continuar a leitura e chegar à conclusão do exercício, é importante que eu passe para vocês um pouquinho do entendimento sobre intérfase. Temos aqui uma cromatina, tá? No caso está falando que são 8 aqui vamos pensar que seja uma. Você tem uma cromatina. O que é cromatina? DNA e proteína, estonas. Vira um filamento, todo dobradinho, hora reto, toda dobrada, hora reto, né? Chamado de eucromatina e heterocromatina, né? O que é estar condensado? Estar condensado é toda vez que a cromatina, ela já está, quando ela está enroladinha, quer dizer que o DNA já está inativo. Ele está paralisado. Então você vai perceber que está bem enrolado aqui. Só que existem partes que estão lisas. Essas partes, que são as eucromatinas, o DNA ainda está ativo. Tanto que a intérfase ela é dividida em 3 etapas. A G1, a S e a G2. Na etapa G1, a cromatina está em intensa produção de proteína, de DNA, de tudo que ela precisa fazer para a tua célula viver, tá bom? Aí na fase S, a tua cromatina ela se duplica. Ocorre uma duplicação da cromátide chamada irmã. Então você tem uma cromatina ligada em outra cromatina. Nós chamamos isso de cromátides irmãs. Elas são idênticas uma da outra, tá? Isso é na fase S, que é quando você duplica a sua carga genética. Você está duplicando o seu conteúdo de DNA. Repare que eu não estou falando que você está duplicando a cromatina por completo. Você está duplicando o DNA da sua cromatina. Se antes você tinha X de quantidade, agora você tem 2X de quantidade de DNA idêntico uma da outra, uma clonagem, né? No meio um centrômero. Aí sim nós vamos entrar em divisão celular e no final da divisão que eu vou ensinar aqui para vocês, eu tenho a produção de 2 células com a mesma quantidade da cromatina inicial. Então se eu tinha uma cromatina, eu quebro isso ao meio e eu libero uma cromatina para cada célula filha exatamente igual à cromatina inicial. Então nós temos a etapa G1, onde a cromatina não é duplicada. Temos a etapa S, onde eu tenho as cromátides irmãs, nós já temos a duplicação. Etapa G2, a preparação completa, a duplicação de centríolo, e aí nós começamos a divisão. Então vamos para a divisão? Olha lá, intérfase não dá para ver nada, né? Só que já dá para ver a duplicação dos centríolos na prófase. Nós já começamos a perceber que o núcleo e o nucleolo vão sumir, então as cromatinas vão ficar soltas, mas agora já não é mais cromatina, isso é importante. A partir do momento que você entra em divisão celular, já é cromossomo, não é mais cromatina, ele já está completamente condensado, tá? Principalmente na metáfase, que é a fase de maior intensificação de condensação. Então os cromossomos estão na região mediana da célula. Na anáfase, esses cromossomos eles são repartidos ao meio, então cada cromátide irmã vai para polo oposto, levando a sua carga genética. Meu Deus, já dei a resposta aí. Levando, né, para cada polo oposto a sua carga genética e a telófase formando 2 células com a mesma carga do início. Se antes eu tinha 4 aqui, agora eu tenho 4 em cada célula filha, tá bom? Então eu tenho a intérfase, que é a duplicação da formação dos cromossomos. Eu tenho a prófase, que é quando eu tenho
o núcleo nuclear desintegrando, formando fibra do fuso, áster, né? A metáfase, onde os cromossomos altamente condensados ficam na região equatorial da célula. Na anáfase, onde as cromátides irmãs são seccionadas, são separadas. Metade de cada cromátide irmã vai para o polo oposto, igual eu falei, né? Quebra na metade aqui o cromossomo, metade vem para uma célula, metade vai para outra célula, como vocês podem ver aqui, formando a telófase. Então ele fala o seguinte: considerando uma célula haploide com 8 cromossomos, N igual a 8, assinale a alternativa que apresenta corretamente a constituição cromossômica dessa célula em divisão na fase da metáfase da mitose. Bom, pessoal, se ele falou que são 8 cromossomos, né? Ele falou que é uma célula haploide, essa célula vai sofrer mitose, então não altere a quantidade de cromossomos, é mitose, tá? Não altere, a quantidade sempre vai ser a mesma. Se eu começo com 1, eu termino com 1 em cada célula. Se eu tenho 8 cromossomos, eu vou ter 8 cromossomos distintos em cada célula. Só que na metáfase, como vocês podem ver, nós temos a duplicação. São 8 cromossomos duplicados. Então nós chegamos na alternativa B. 8 cromossomos, cada um com 2 cromátides, tá? Pois elas estão duplicadas, tá? Então a mitose, ela mantém a quantidade cromossômica estável. O que muda na divisão é que nós temos a duplicação da cromátide irmã, onde cada cromátide irmã vai virar uma cromatina na célula, tá? Então, portanto, nós teremos aqui 8 cromossomos, mais 16 cromátides irmãs, 16 cromátides, porque é sempre o dobro, tá? Na anáfase nós temos a separação dessas cromátides, onde vai 8 para uma célula e 8 para outra célula, formando na telófase, tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compreendido o processo. Essa não é uma aula de divisão celular, isso é só uma pequena revisão para poder resolver o exercício, para vocês entenderem. E se vocês quiserem que eu faça aula de divisão celular, eu tô, na verdade, fazendo especiais, e eu vou estar colocando aqui no meu canal aula só de divisão, para você entender certinho como tudo isso funciona. Coloque nos comentários se você não entendeu o que eu expliquei. Eu bato nessa tecla. Cuidado, pessoal. Cromatina, duplicação da cromatina, condensação virando cromossomo, e no final da divisão volta a ser cromatina, tá? Pense nisso. Você tinha uma cromatina que se duplica as suas cromátides irmãs, que aí secciona, e cada cromátide irmã vira uma cromátide final para a célula que você está produzindo. Então, se eu tenho 8 cromatinas, eu tenho 16 cromátides irmãs, e no final eu vou ter isso aqui, que são 8 cromátides em cada célula que eu vou formar, tá? Então, fiquem ligados com essas dicas que eu tenho passado para vocês. Valeu, valeu, ó, um big beijo, a gente se vê nos próximos exercícios, revisões, tudo que vocês quiserem, posta aí que eu vou fazendo, valeu? Obrigado, valeu, tchau, big beijo, bons estudos, bons aprendizados.